Fala galera, beleza? Nando Costa aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever agora mesmo, marque aí embaixo para receber as notificações, marque também no sininho aí para você ativar e receber sempre os vídeos novos, não deixe de dar o seu like se você vem aproveitando bastante conteúdo aqui do canal, bastante coisa interessante que está chegando aí. Esse vídeo aqui é uma análise de mixagem 16, onde a gente vai falar sobre o assunto de masterização, né? Masterizar não é só processar. É um assunto que eu costumo abordar muito com a galera nos meus treinamentos de mixagem, também nos meus cursos de masterização, e muita gente ainda tem dúvida sobre esse assunto. Tem muita gente que está chegando aqui no canal, muita gente nova, e sempre vem me perguntando, cara, eu queria aprender um pouco mais sobre masterização e tal, como é que eu faço? Essa série aqui, análise de mixagem, esse playlist aqui, se vocês clicarem, a gente já tem 15, esse é o 16º vídeo, 15 vídeos sobre masterização, tá? Sobre como que você compreende uma mixagem, como você faz a análise, daí vem o nome do playlist, né? Análise de mixagem, e o que que você tem que fazer para masterizar aquele track, né? Então, levantando esse assunto, vem muito à tona essa questão do que é a masterização mesmo, né? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal explicando um pouquinho de como funciona a masterização e tal. Nesse vídeo hoje aqui eu vou tentar explicar um pouquinho na prática como é que funciona, porque muita gente confunde a masterização com simplesmente o ato de processar mais o áudio, né? E a masterização não é simplesmente processar mais o áudio. Às vezes o que você tem que fazer é praticamente nada numa mixagem final, né? Ou no arquivo final que você tem, ou muito pouco. Nada que eu digo é muito pouco. Porque depende de como que você trabalha, depende da sua fonte sonora, né? Então eu acho que a principal coisa que a galera tem que entender aqui é o seguinte, a masterização não é simplesmente você estar no meio da mixagem e você colocar lá no seu master bus um equalizador, um compressor, um limiter. Isso não é masterizar, tá? Isso pode ser um processamento que te ajude a juntar mais a mixagem, mas a masterização em si vai muito além disso, tá? E aí eu sempre recomendo a galera, né, para tentar compreender um pouquinho, no começo, principalmente o pessoal que está começando. No começo você quer ouvir aquele som finalizado, entre aspas, né, e você acaba colocando um limiter lá no seu master bus, você comprime mais do que precisa, ou você equaliza mais do que precisa para tentar, entre aspas, chegar numa masterização comercial e tal. E muita gente vive se queixando, aí vem, Nando, caramba, eu fiz o trabalho aqui e tal, cara, mas meu som nunca chega num som da master, ou eu fiz aqui tudo certinho e tal, aí quando eu ponho no Spotify eu ouço a minha música e ouço as outras, a minha parece estar mais baixa, entre essas, muitas pessoas também confundem algumas coisas que a gente vai abordar aqui, né, com a palavra baixa, né? Às vezes a sua master não está baixa, né? E inclusive muitas vezes eu recebo arquivos para analisar e tal, as mixagens estão com um loudness bem alto, inclusive até mais alto do que outras masters. E não soa tão cheio quanto outras masters, né? E por que que isso acontece? Acontece por um simples fato. Você tem que aprender a analisar a sua mixagem, analisar o que está acontecendo na mixagem para entender o que você tem que fazer para processar e assim você masterizar, ou seja, você aprimorar aquela mixagem que você tem ali, criar a sua matriz, né, e criar ela de uma forma mais otimizada possível para reproduzir bem em outros sistemas, para tocar bem em plataformas diferentes, enfim, tem vários assuntos que a gente vai abordar aqui, mas a principal coisa que eu quero abordar nesse vídeo é masterização não é só o processamento, é como a gente olha para o áudio, tá? E realmente é praticamente impossível de você fazer isso enquanto você está mixando, e eu vou dar um exemplo aqui para deixar isso bem claro para a galera, beleza? Vamos lá, cair para o áudio. Bom, vamos lá, a faixa que a gente vai avaliar aqui hoje é a faixa Velik, é do Douglas Queiroz, ele acompanha a gente aqui no canal e tal, já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos de masterização para ele, inclusive essa faixa aqui também, na época que eu fiz o trabalho de masterização, ele mandou e falou, ô Nando, aborda aí essa master que você for fazer lá no canal, na análise de mixagem e tal, acaba que já tem até um tempo que eu fiz essa master, eu só consegui desenrolar esse vídeo agora, mas aí vai ficar pro Douglas dar essa estudada também e desenrolar algumas ideias com a galera aqui. Bom, independente do estilo que você faça, né, apesar desse som tender mais pro lado eletrônico, mas quando a gente faz esse tipo de análise que eu estou comentando aqui, de entender a mixagem, ver o que ela precisa e apenas processar o que ela precisa, esse raciocínio funciona para qualquer tipo de som, seja som orgânico ou som eletrônico e tal. Se você parte de instrumento virtual ou não, tem muita gente que tem dúvida assim, caramba,
eu faço a minha produção com instrumento virtual, bateria virtual e tal, e eu nunca consigo chegar no som da master, na verdade a fonte sonora não dificultaria, vamos dizer assim, não dificultaria você chegar num resultado mais ou menos coeso. Na verdade, tanto faz. A questão de você chegar num som legal tem mais a ver com como você encaixa as peças do que com a origem da fonte sonora. Né? É uma coisa que eu sempre tento bater na tecla das pessoas, porque muita gente acha assim, cara, eu gravo no meu home studio, eu não consigo chegar numa master legal. É porque você acaba confundindo a questão estética com a questão técnica. A gente nunca pode confundir isso. Você tem como chegar com qualquer som, com qualquer fonte sonora, com qualquer gravação de qualquer qualidade, você tem como fazer uma mixagem coesa, tá? O termo é coeso. Não significa que você vai gravar de qualquer jeito, com um microfone fuleiro, com a galera tocando mal, e aí quando você vai fazer essa mixagem, né, vamos dizer assim, ou a masterização também, não significa que você não consegue organizar de uma maneira legal. Você consegue deixar sonoro. Daí ao processo de produção musical ser o melhor possível é uma outra questão, né? Então, sempre o lema que eu quero levar para a galera aqui, e falo muito nos meus cursos, é o seguinte: qualquer fonte sonora serve para você fazer uma mixagem coesa e uma master coesa. Daí a você ter uma produção musical refinada ou que agrade aos ouvidos e tal, é uma outra coisa, porque daí depende do cara que está tocando, dos microfones que você usou, né, dos prés que você trabalhou, enfim, várias coisas. A minha questão é, sempre tecnicamente você consegue resolver qualquer situação. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo que estuda aqui mixagem e masterização. Se você não conseguiu chegar no seu resultado da masterização ideal, você pode ter certeza que alguma coisa na sua matemática do áudio não está fechando ainda, tá? A gente vai falar muito mais sobre isso aqui no canal. Mas enfim, vamos dar uma ouvida aqui no som. A primeira coisa que eu vou pedir para todo mundo é o seguinte: vamos ouvir aqui a mix original, tá? E aí eu quero que você, depois que eu terminar de tocar um trechinho, você pode dar um pause no vídeo, e a pergunta que eu vou querer que você responda para você mesmo é: o que está acontecendo na mix? Qual que seria a resposta sua para isso? E essa resposta vai levar às ações que você tem que fazer, tá? Você tem que lembrar sempre que o processo de masterização é um processo de mixagem. Não tem nada diferente. A questão é como você ouve, porque a masterização é um processo de mixagem onde o seu track que você está abordando é um track ultra complexo. Ele tem informação de 30 Hz a 18K, 19K, 20K, entendeu? Ele é um track ultra complexo. Quando você está na mixagem, os tracks que você aborda são tracks simples. Você tem um track de voz, onde a informação é limitada também, né? Você tem um track do baixo, onde a informação é limitada. Limitada no sentido de que a banda que o instrumento abrange é muito menor do que a banda da mix toda, né? Alguns instrumentos acabam abordando uma extensão da banda do espectro muito grande, mas todo instrumento é sempre um subconjunto do tamanho do espectro da mix, né? Então essa que é a grande questão. Enfim, eu vou tocar aqui um pedacinho, põe aí na sua cabeça e faça essa pergunta. O que está acontecendo na mix, tá? Beleza, eu toquei esse trechinho do começo aqui, depois a gente vai tocar um pedaço da música mais pro meio aqui, porque ela tem esses altos e baixos, né? Ela tem essa parte mais com o kick andando aqui e tal, onde o instrumental é um pouquinho mais cheio do que essa parte mais vazia,
as coisas vão se desenvolvendo ao longo da música, depois na hora que a gente começar a trabalhar na masterização, eu vou tocar esse outro trecho aqui. Mas enfim, qual que é a pergunta que você tem que fazer? O que nessa mix está saltando fora do bolo, né? A gente sempre faz essa pergunta. E aí, se você respondeu para você mesmo, vamos chegar aqui nessa conclusão. Se você não respondeu para você mesmo o que é, dê pausa no vídeo, fica pensando, toca de novo a música aí e já já você volta. Então, o que acontece? O que chama atenção para a gente nessa música? Bom, a gente sabe que é uma música que tem essa característica de que parte do bumbo eletrônico e tal, tem vários synths. O que chama atenção, o que é mais importante na música? Obviamente, nessa música é o kick, né? O kick é o elemento que leva. Em vários tipos de música eletrônica diferente, você tem funções diferentes. Nessa música, o kick é mais proeminente do que qualquer outra coisa. E ele acaba chamando bem a atenção, tá? Se você parar para avaliar a mixagem como um todo, ela está até balanceada, no sentido de que nessa mix a gente compararia o kick com o restante dos elementos, né? Porque é basicamente o que a gente está comparando. Assim como quando você tem uma música gravada e tal, que tem vocal, você vai sempre pegar como ponto de partida, a primeira coisa que você tem que acertar é a relação entre a voz e o instrumental. Depois você começa a manipular os instrumentos ali para você fazer um balanço mais interessante, mais estético e tal. Mas enfim, nesse caso aqui, é nesse balanço que a gente tem que pensar. Nesse ponto a mix está até legal, né? A relação do kick com o resto, os elementos estão bem dispersos, a questão do panorama está bem legal, a questão dos efeitos. Essa aqui, na verdade, é uma mix que está bem interessante em termos técnicos, em termos estéticos. Tem uma única coisa que, na verdade, é a chave que a gente vai usar para começar o processo de masterização, que é o seguinte: o kick está num ponto legal de volume, porque ele está proeminente. No entanto, ele tem uma massa muito grande de low-end. Tá? Ele tem uma massa muito gigantesca de low-end, ali para baixo de 50 Hz, alguma coisa assim. Né? Vou até tocar um trechinho aqui de novo para a galera poder perceber. Presta atenção bastante no low-end do kick. Se você está com dificuldade de perceber essa região aí, por volta de 50 Hz, o que eu sugeriria é o seguinte: você dá uma volta na sua sala, levanta da cadeira, dá uma volta na sala, vai para o canto da sala e presta bastante atenção como é que está a relação do kick, né, do low-end do kick, com o restante dos elementos. Você vai ver que o kick vai engolir todo mundo, tá? Presta atenção. Você pode conferir isso também no fone de ouvido, que ajuda a você perceber um pouco mais claramente o low-end, mas a gente consegue identificar isso muito mais pela relação entre os elementos. Vamos dar uma ouvida aqui de novo. Beleza, acaba que intuitivamente a maior parte da galera que trabalha com música eletrônica tem uma preocupação muito grande com o grave, tá? Só que a gente nunca pode ignorar que uma mix bem feita é uma mix que tem o grave balanceado com o médio balanceado com o agudo, tá? Então a gente acaba errando muito na mão por essa razão de focar muito em uma região só, tá? Esse é o primeiro erro. E o segundo erro a gente sempre tem dificuldade em ouvir o low end, tá? Então para você sempre prestar atenção nisso se você tem dificuldade de perceber o low-end, primeira coisa que eu vou recomendar, dê uma volta na sala, vá no canto da sala e comece a ouvir não só a música que você está mixando, mas várias outras músicas, para você entender como é que o low-end se comporta na sua sala. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, talvez conferir com fone de ouvido, porque com fone de ouvido você não tem a interferência da sala, provavelmente você vai ter ondas estacionárias na sua sala, enfim, às vezes no ponto que você está sentado você não consegue distinguir com tanta clareza, ou às vezes também por conta das suas caixas de som também, que tem falantes um pouco menores e tal, não vou reproduzir com tanta clareza os subgraves. Mas enfim, você tem essas três maneiras de começar a conferir e comparar isso em faixas comerciais, né? Beleza, então se eu sei que o primeiro problema é o low-end, a gente pode até ver claramente no analisador de espectro. Obviamente o analisador de espectro a gente vai comparar depois até com a master aqui, mas você vai ver que por mais que você observe que exista esse low-end saltando um pouco no espectro, na master ele vai continuar saltando no espectro, porque não é só um problema que está acontecendo na mix, é uma característica da mix, porque a diferença entre o low-end e o resto do espectro é muito grande, né? Então se eu tocar aqui, você observa claramente aqui nessa região.
né, por volta de 50, 55 Hz ali, que é onde tem a maior energia, é onde que está a fundamental do bumbo, né? Então, quando a gente segura um pouquinho isso, a mix vai andar para um lugar melhor. Então, essa é a filosofia da Master, é você compreender o que a mix está te passando, quais são os possíveis problemas e como que você endereça aqueles possíveis problemas. E as ferramentas que você trabalha são as ferramentas que você usa na mixagem, apenas de uma maneira um pouco diferente ou com intensidades diferentes, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu arrumei aqui a sessão, tá? Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes de como a gente arma a sessão aqui. Eu acredito que eu já tenha comentado em algum dos outros vídeos de análise de mixagem, não vou lembrar de cabeça agora. Se eu não comentei, depois eu vou fazer um vídeo explicando como é que eu faço esse roteamento aqui. Mas basicamente eu tenho um track tocando aqui a fonte sonora, tá? A gente tem um processamento que pode passar por um master ou por um auxiliar, onde vai estar todo o processamento, e aqui embaixo eu tenho um track de áudio, onde eu vou estar monitorando e depois copiando, né, dando um rec na minha masterização, tá? Eu trabalhei essa master toda só com o Ozone, tá? Se você não tem o Ozone, você pode fazer com qualquer processador que você tenha. Muita gente acha que a masterização só pode ser feita com plugins de masterização, e não é verdade, né? Apenas alguns plugins, algumas suítes voltadas para o processo de masterização tem várias otimizações que a gente não tem em plugins normais, tá? Nesse vídeo eu não vou entrar muito em detalhe em relação a isso, mas, por exemplo, se você não tem o Ozone, você tem o Waves, por exemplo, você pode usar um equalizador da Waves, você pode usar um compressor da Waves ou um compressor, enfim, da SSL ou da Neve, o que quer que seja que você tenha de plugin. Você pode usar um limiter, um L2, um L3, né? Existem várias considerações que o estudo da Master é bem aprofundado, mas a filosofia básica é que você consegue fazer tanto com um plugin ou uma suite, né, como é o caso do Ozone, quanto com vários plugins separados, tá? Então, se eu sei que eu tenho muita força naquela região de frequências lá, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma filtragem, tá? Que foi basicamente o que eu fiz aqui na Master. Tem uma ferramenta que é muito interessante aqui no Ozone também, que em outras ferramentas, algumas até tem também, que são voltadas mais para masterização, que é essa função de level match, tá? Essa orelhinha aqui, ó, que eu deixo habilitada. Quando você está fazendo o processamento, você pode deixar essa orelhinha ligada, que ela mantém sempre o volume do som sem processamento com o som processado. Então fica fácil de você comparar se você está andando para o lugar certo, tá? Isso é uma coisa que é bem interessante. Olha só, vamos dar uma ouvida. Aqui a gente está sem nenhum processamento, ó, vamos ouvir de novo. Beleza. Se eu ligar o filtro aqui, eu trabalhei um filtro em 50 Hz, tá? Que é outro detalhe que eu vou comentar. Muita gente tem medo de filtrar, principalmente a galera do eletrônico, hip hop, tem medo de filtrar em 40 Hz, em 50, em 60. Não tenha medo de filtrar, porque depende do quanto de grave que você tem na música. No caso dessa música aqui, a gente tem uma massa muito considerável de grave. Então eu trabalhei um filtro por volta de 50 Hz aqui, um high pass, né? E eu ainda tenho mais um bell aqui, fazendo um molde um pouco mais detalhado aqui para acabar tirando uma região um pouquinho acima também. Mas enfim, a soma da força desses dois filtros aqui é o que deu o resultado para minha Master. A gente não pode confundir, muita gente confunde essa questão aqui, a gente aborda isso muito em detalhe no curso de equalização criativa. Quem tiver interesse tem lá no meu site. O que acontece? Quando você faz um filtro, um high pass filter, né, em 52 Hz, não significa que chegou em 52 Hz, em 50 Hz não tem mais nada. Não, não é assim que funciona. O que acontece é que a cada oitava que você vai caindo para baixo, né? Qual que é a oitava para baixo de 52 Hz? É por volta de 26 Hz, né? Para cada oitava que você desce, né, no caso do high pass filter, ou para cada oitava que você sobe, no caso do low pass filter, você tem um decaimento que é controlado pelo parâmetro Q na maioria dos equalizadores, né? E esse parâmetro Q, no caso dos filtros high pass e low pass, é medido em dBs por oitava, né? Então quando você cai aqui, a gente tem, por exemplo, 12 dBs por oitava, 24 dBs por oitava, ou 48 dBs por oitava. Então é o quão abrupto é o filtro, né? Então quando a gente está em 12 dBs por oitava, o que acontece é que entre 52 Hz e 26, a gente está caindo 12 dBs, né? Então a gente não zerou o som, a gente caiu 12 dBs. É isso que está acontecendo. Como a gente tem uma massa muito grande de low end ali, então é o filtro
que talvez seja necessário a gente subir ele até por volta de 50 Hz, no caso dessa música especificamente, para a gente conseguir controlar, né? E tem uma outra consideração também que é importante, que eu abordo também no curso de equalização criativa, e tem um vídeo aqui no canal também onde eu falo um pouquinho do mindset de equalização. Para quem não assistiu, vale a pena assistir, que eu explico um pouquinho da diferença entre o algoritmo de fase linear versus o fase mínima. Quando você trabalha com o algoritmo de fase linear, que é o que eu geralmente trabalho quando eu trabalho em masterização, e dá uma diferença muito grande para você fazer cortes, né? Quando você trabalha com filtros dessa natureza, você tem um resultado muito mais suave do que se fosse um filtro de fase mínima, né? Então, é uma coisa que eu recomendo. Então, eu vou passar desligado e depois eu vou ligar o filtro para a gente prestar atenção em qual que é a diferença sonora disso. Bom, é uma diferença relativamente bem radical, assim, para você prestar atenção. O que acontece aqui, a gente ainda tem uma oscilaçãozinha de volume, porque é o que esse algoritmo aqui da orelhinha está fazendo. Então, quando a gente liga o filtro, ele identifica assim, ó, você tirou tanto de ganho do som, porque a gente está, enfim, trabalhando com a equalização, a gente está tirando ganho também. Então eu compenso um pouquinho para cima, ele dá uma diferencinha no volume, então por isso que o som já fica mais cheio, porque você tira o grave e ele já compensa um pouquinho para frente, é bem interessante isso. Então a gente fica com uma diferença bem clara entre o som antes, que está pesado, denso, e esse som agora que ele vem para frente, o low end é controlado. E a sensação que a gente tem maior, qual que é? A reação disso tudo. A reação é que o brilho vem para frente. Por que o brilho vem para frente? Porque o grave sumiu. Esse trabalho dentro do áudio, da mixagem e da masterização é muito lógico, assim, não tem mistério. Tirou grave, apareceu agudo. Tirou agudo, apareceu médio, apareceu grave. Tirou médio, apareceu grave e agudo. É uma coisa que é lógica, né? A gente, quando está trabalhando com áudio, a gente acha que as coisas acontecem milagrosamente. Não, existe uma lógica, existe uma matemática dentro do processo do áudio. Se a gente não entender o que está acontecendo, o que tem que fazer, qual que é o processador, a gente nunca vai conseguir chegar num resultado consistente, né? Então, basicamente, aqui foi filtragem, já dá uma diferença bem brutal. Vou tocar mais uma vez aqui, sem nada, desligado e ligando. Beleza, então a gente já viu que deu um passo para frente, né? Então o mais importante disso tudo aqui, a gente está vendo que é o seguinte, não é exatamente o que você processa, é como você analisa. Então assim, eu analisei, beleza, tem um low end muito forte, qual que é a resposta? Tirar o low end. Qual que é a ferramenta que tira o low end? A gente pode usar um equalizador, um compressor, né? Qualquer coisa que ajude a reduzir a amplitude dos graves ali, né? Então essa é uma ferramenta bem interessante. Outra ferramenta que ajuda a gente a trabalhar bastante nesse sentido dos graves, principalmente em música mais forte, hip hop, eletrônico e tal, é o Stereo Imager, no sentido de fechar a imagem dos graves, deixar os graves tendendo a mono ou mono. Nesse caso aqui eu deixei em mono, os graves para baixo de 170 Hz. E é importante ressaltar também, muita gente me pergunta isso em relação à mixagem e masterização. Os analisadores estão sempre aqui, mas se você começar a comparar eles, esse processamento ligado e desligado, eles não vão alterar praticamente nada. Você não vai conseguir ver nada visualmente. Tudo isso que está aqui é muito difícil você ver visualmente. Então, lembrando, os analisadores existem para te conduzir, para te mostrar o que está acontecendo com o áudio, mas não te falam o que fazer, não te falam musicalmente o que está rolando, né? Por exemplo, se eu ligo esse imager aqui, vamos dar uma observada aqui na fase da música aqui ao longo desse trecho com o kick, ó.
observa que a correlação já está lá em cima, a música está bem mono, entre aspas, né? No entanto, esteticamente, eu consigo fechar um pouquinho mais, eu consigo deixar o grave mais sólido, tá? Então é uma das medidas que a gente faz, estéticas já dentro da mixagem, e ajuda muito a controlar o grave. Então olha a diferença que dá. Vou passar aqui tocando com o image desligado e depois o image ligado. Então é interessante, o meu objetivo está sendo de dar uma secada no grave, né? E eu sempre armo esse track aqui embaixo também para eu poder fazer a comparação. Então a gente está sempre na master aqui em cima e aqui embaixo eu estou na mix original. Então isso é importante. Então se eu ouvir a mix de novo, a gente estava assim, ó. A master, por enquanto, é assim, ó. Bom, já deu uma diferença absurda, não deu? Deu. E aí qual que é o lance? O que eu fiz na master? Nada, um filtro e fechei o grave para mono, só isso. Caramba, só isso dá essa diferença? Dá, porque você está analisando o que a música tem, né? O mais importante da master não é processar, é analisar. Se você analisar corretamente, você vai fazer poucos movimentos, porém os movimentos corretos, apenas o que a sua música precisa. A master é um processo que realmente, quanto mais transparente for, quanto mais invisível for a forma como você toca no áudio, melhor é. Quanto mais invisível, melhor é. Isso aí é um fato, isso aí a gente nunca vai conseguir mudar. Então se você começar a masterizar, você põe um plugin não sei das quantas, põe um limiter não sei das quantas, põe um excitador harmônico, põe um tape simulator e acha que está masterizando, você está atrapalhando a sua mixagem, você está entrando no meio da mixagem. Seja menos intrusivo, essa é a grande proposta da masterização, né? E aí a gente vai seguindo a filosofia, fazendo análise. O que a gente pode melhorar? Bom, a gente já filtrou, já segurou. A master, para a gente, enfim, seria um curso completo para eu fazer aqui, que não daria tempo, não seria viável a gente fazer em vídeos explicando assim. Mas o que acontece? A gente faz análise em todos os aspectos, né? A gente analisa o espectro, depois a gente analisa a dinâmica da mixagem. Nesse ponto que a gente está, por exemplo, eu corrigi um pouco do espectro, não teria mais nada no espectro que eu teria que cortar, que eu teria que atenuar para balancear a mix. A mix está bem balanceada, a mix está legal, né? Essa que é a grande pergunta. Quando você pergunta para a mixagem, tipo assim, você tem que cortar médio, você tem que cortar médio agudo, você tem que cortar agudo, se a resposta for não, o que você tem que fazer na sua masterização é nada, né? Então a gente tem que aprender a fazer nada na masterização também, mas aprender a fazer nada da forma correta, porque você tem que avaliar o som, tá? Ouvindo aqui, seguindo nessa master, fazendo uma análise e tal, o próximo passo que eu pensaria seria começar a reduzir a dinâmica da mix, né? Porque acaba que essa mix ela veio com um loudness bem mais baixo, ela veio com os picos mais soltos e tal. Então quando você vai masterizar, pensando em uma master genérica, entre aspas, ou mesmo se fosse uma master para YouTube ou Spotify, a gente teria que reduzir a dinâmica, porque a mix está bem dinâmica, né? E aí, quando a gente pensa em dinâmica, a gente vai começar a atuar com os compressores, né? Vamos dar uma ouvidinha até agora como é que está a master. A gente ouve que o som já está balanceado, a equalização já está um pouco mais legal, no entanto, a música ainda está um pouco dinâmica, tá? Então, eu trabalhei aqui nessa master com uma compressão multibanda, tá? Depois a galera que quiser sacar esse som aqui também, lá no Instagram do Douglas, né? Listen Doug, tá? Vocês podem entrar lá. A master que eu fiz para o disco dele, eu trabalhei com equipamento analógico e tal, enfim, tem uma outra sonoridade. Aqui eu resolvi fazer só com digital para mostrar que é possível a gente fazer uma masterização totalmente consistente só com plugin,
tá? A gente tem que entender, essa palavra é muito importante, consistente. A master é consistente, a mix é consistente. Você consegue fazer qualquer trabalho consistente só com plugin. Sim, a resposta é sim. A questão é, quando você trabalha com equipamentos analógicos, eu vou fazer nos próximos dias, assim que eu tiver um tempinho, eu vou fazer um vídeo mostrando na prática essa diferença entre o som analógico e o som digital, que muita gente fica nessa guerra aí e tal, mas nunca a galera faz uma comparação pau a pau para realmente entender o que acontece, né? Enfim, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas a questão é, a master que está lá é analógica, ela tem uma outra sonoridade, uma outra textura, mas essa master aqui vai ser tão consistente quanto, né? Essa que é a grande questão. Eu optei por trabalhar uma compressão multibanda, mas eu poderia ter trabalhado uma compressão banda única, tá? Resolveria da mesma forma. Talvez com a compressão em banda única eu tivesse que manipular o equalizador em conjunção com o compressor, tá? Vamos ver aqui a diferença que dá sem a compressão e com, tá? A gente vai começar sem a compressão, depois eu vou passar ligando e desligando. Beleza, a compressão multibanda aqui me ajuda muito porque, como eu tenho uma informação de grave muito forte, eu consigo controlar os graves não comprimindo tanto os médios, por exemplo, os médio agudos. No caso dessa música aqui, a gente tem esses pratinhos mais vibrantes, eu consegui comprimir mais o brilho, eu já consigo texturizar melhor a música com simplesmente uma unidade de compressão aqui, né? Então, basicamente com essas três ferramentas aqui, eu já dominei o espectro da música, eu já fiz o controle dinâmico e fiz a filtragem. Então a gente vê que a música não sente necessidade de corte de médio agudo, nada disso, né? Muito pelo contrário, a mix está até equilibrada, mas quando a gente pensa na textura, o que a gente pode aprimorar, a gente fazendo um movimento simples, a gente leva a música para um outro lugar. Outra coisa que muita gente confunde, num compressor multibanda, nem sempre a redução de ganho é igual em todas as bandas, tá? Isso é um fato. Depende do conteúdo da música, tá? Se você quer entender melhor como trabalhar com compressão multibanda, tem um vídeo aqui no canal onde eu dou uma geral de como funciona a compressão multibanda e para quem quiser se aprimorar em qualquer coisa de dinâmica, né? Enfim, entendimento completo de compressão, de limiter, de de-esser, de qualquer coisa e quais são as estratégias para a gente atacar isso dentro da mixagem, tem o meu curso de compressão criativa, tá? Muita gente está tirando um super proveito do curso para realmente dominar de vez todas essas ferramentas aqui, tá? Como você seleciona os pontos de ataque, de release e tal, segue toda uma lógica e uma filosofia musical. Por exemplo, uma dica que eu já vou falar para a galera aqui, se você observa o ataque, o tempo do ataque das bandas, ele tende a vir caindo à medida que você sobe das bandas graves para as agudas. Por quê? Basicamente por causa do ciclo da onda, do período, né, do ciclo da onda. Então, ondas mais agudas, elas precisam de um tempo muito menor para se formar. Você tende a ter o tempo do ataque do compressor muito menor nos agudos, tá? Essa é só uma dica que vai ficar para a galera aí, que funciona tanto na mix quanto na master. Então você consegue resolver essas situações de dinâmica simplesmente manipulando as ideias que a gente estuda lá no curso de compressão. O que acontece? A gente trabalhou aqui 3 processadores, né? Vamos dar uma ouvida aqui como é que estava a mix e depois eu vou colocar a master. Então agora a gente começa a comparar. Eu sempre deixo a mix aqui embaixo para a gente poder comparar com o arquivo original. Então vamos lá, na mix a gente estava assim.
para master? Então a gente já sente uma diferença bem grande, né? O som já fica com muito mais ar. Por quê? A gente controlou os graves, é basicamente isso que a gente fez, né? E é importante ressaltar que a gente tenta fazer o que a gente chama de level match, que é você meio que balancear, na medida do possível, os níveis, né? Obviamente você não consegue idêntico, porque a dinâmica é muito diferente, né? Entre a master e a mix. Quando você ouve a mix aqui, ó, eu até coloquei esse ozone aqui na saída do 1 e 2, do estéreo, né, para a gente poder observar o volume tanto da mix, ou o volume, o espectro, tanto da mix quanto da master. Então na mix a gente está aqui nesse nível, ó. Se a gente seguir por volta de menos 17 alguma coisa, a master está mais ou menos igual, talvez um pouquinho mais alta, mas é muito pouca diferença. Né? A diferença é mais ou menos de 1 dB, no entanto, se eu subir a minha mix 1 dB, a questão é que a mix vai parecer mais alta que a master. Por quê? Porque a mix tem muito mais grave do que a master, essa que é a diferença. Então, muitas vezes a gente chega num balanço no meio do caminho, os números também, da mesma forma, eu sempre falo, a gente ficar preso a número é a maior burrice que tem dentro do áudio. Por quê? Os números te dão indicativos, mas você tem que entender o que está acontecendo. Então a mix tem muito mais dinâmica do que a master. Se eu subir a mix de tal forma que a mix tenha o mesmo loudness da master, a mix vai soar muito mais alta, porque tem muito mais pico, né? Então, para quem não compreender ainda essa filosofia, aqui no canal a gente tem uns 3 vídeos, pelo menos, explicando tudo sobre loudness. Então, o loudness é o conceito fundamental para você compreender o domínio em cima da mixagem e da masterização, né? Beleza, então a gente fez essas 3 etapas. Depois disso, começando a avaliar o espectro também e analisando depois de comprimido, a única coisa que eu fiz extra foi uma equalização pós aqui. Eu dei um high shelf, né, na música, simplesmente para abrir um pouco mais do brilho e ter um pouco mais de ar na música. Então vamos dar uma ouvida sem esse shelf e eu vou passar ligando e desligando para a gente ver a diferença que dá. Vamos lá. A gente ganha aquele refinamento no high-end, simplesmente, não é um boostzinho lá para cima de 10, alguma coisa assim. Mas também, todos esses movimentos são feitos de ouvido, né? Não adianta você ficar olhando as coisas, não, porque realmente elas não vão te dizer o que fazer, são movimentos de ouvido. Se você comparar novamente, eu vou passar ligando, trocando entre a mix e a master só para ficar uma diferença um pouco mais clara. Então vamos lá, partindo da mix e depois eu vou trocar para master. Então a gente já vê que abre bem a música.
E aí a última questão seria onde a gente vai ganhar loudness, vai ganhar volume, que é o limiter. Nesse caso aqui, quando eu ligar e desligar, ele não vai alterar nada o volume, porque eu baixei bem a saída dele, tá? E a gente ainda está trabalhando com a orelhinha ligada aqui para manter. O objetivo aqui não é mostrar a diferença de ganho de loudness, porque eu estou simplesmente comparando a diferença entre a mix e a master, mas quando a gente liga esse maximizer aqui, a gente já consegue subir bastante o volume. A gente está tocando aqui essa master 6 dBs, né, um pouco mais de 6 dBs abaixo do loudness final dela. Aqui, se a gente observar, está por volta de menos 16 alguma coisa. O loudness final integrado da música como um todo girou por volta de menos 10, porque a música tem muitos trechos super vazios, né, que o loudness cai, obviamente. Mas só para vocês terem essa ideia, esse parâmetro, tá? Então o limiter é onde você vai serrar os picos da música e vai conseguir ter espaço dinâmico para poder deixar ela um pouco mais alta, tá? Seria basicamente isso. Mas é bom ficar claro que, assim como eu estou explicando aqui, o grande lance é você analisar a música, você entender o que ela precisa e depois, com aquele input, você processar, né? Quando eu particularmente estou fazendo a master, a última coisa que eu penso na master é no volume. O volume talvez seja a coisa onde você, depois que você domina as ferramentas de dinâmica, é a coisa onde você vai conseguir lidar sem muitos problemas, né? O grande desafio da master é você conseguir realmente endereçar a parte musical dela. Esse é o grande desafio. Por isso que muita gente não consegue chegar no resultado bom na masterização, porque as pessoas ficam muito atreladas à parte do volume, né? Essa que é a questão. E você compreender, né? Por exemplo, essa música nunca vai ter um loudness de menos 5 ou menos 6, nunca vai ter. Por quê? Porque ela tem uma quantidade extrema de low end. Para você ter uma música em loudness menos 5 ou menos 6, você tem que ter 0 low end. Você não pode ter low end. A música não cabe. Entendeu? Então, essa que é a conclusão. Então, quando você compreende como funciona o loudness, como funciona a dinâmica e como funcionam as estéticas da mixagem, você consegue resolver as coisas com a maior facilidade. Com o tempo, obviamente, né? Você precisa praticar e entender bem o processo dessas ferramentas. Mas só para compreender a diferença, vamos tocar aqui a master. Eu vou passar ligando e desligando o maximizer para a gente ver a diferença que dá. Vamos lá. Beleza, vamos passar aqui agora comparando a mix original com a master. Vamos lá. Então a gente tem uma diferença bem considerável da mix para master, simplesmente porque a gente endereçou apenas o que a mix precisava, que era o quê? Um controle do grave. Você segurou o grave, você matou no peito, botou no chão, o resto é gol já. Porque quando você
faz a análise da mixagem, você tem que dominar o problema principal. Se você não dominar o problema principal, você nunca vai conseguir resolver e fazer uma masterização coesa. Nesse caso aqui foi simplesmente o ajuste do subgrave. E o resto das ações são ações que a gente vai fazendo complementares de forma a levar a master para certas características, né? Vamos dizer assim que o que foi técnico mesmo nessa masterização foi o equalizador para filtrar, né? Essa questão do imager foi mais estético, tá? A questão da dinâmica aqui foi uma questão estética, porque a gente queria uma master mais alta, entre aspas, né? Essa questão aqui do boost né, nos agudos foi uma questão estética para eu realçar mais o brilho. Mas a gente observa bastante que o balanço da música não muda. Essa é uma ótima característica quando a mix está boa, você comparar com a master. A sua master não pode alterar de forma significativa. Não adianta nada a sua mix está boa e quando você põe a sua master na pressão, as guitarras da música ficam irritantes ou a bateria vai para trás, entendeu? Na mix estava boa, na master a bateria afunda. Isso é um sinal de que você está limitando demais, por exemplo. Então, existem várias considerações, a masterização não é algo tão simples. Às vezes, os movimentos que eu fiz aqui não vão ficar tão óbvios, tão claros para muita gente, mas recomendo você assistir o vídeo várias vezes e tal. Mas esse lance da masterização é um pouco mais sutil que a mixagem, mas se você compreender exatamente o que está acontecendo na mixagem e fazendo a movimentação correta, você consegue andar na direção correta da masterização. Obviamente, para você chegar numa masterização bem consistente, leva anos até você desenvolver o seu ouvido, a sua percepção, o seu domínio das ferramentas, que é muito mais refinado na masterização. Mas o importante é você estar andando na direção correta, tá? E essa é a coisa mais importante de todo esse processo. E uma outra dica que eu ia dar também aqui para a galera que trabalha na masterização, a sua limitação, né, eu já comentei em alguns vídeos isso, mas a sua limitação, na média, ela nunca passa de 3 dB de redução de ganho. Se você estiver limitando mais do que 3 dBs, você está com uma master você tende a estar com uma master muito limitada, tá? Você pode até ter uma limitação mais forte em alguns trechos, porque às vezes é uma música que tem uma bateria e tal, tem uma virada ali que os tons ficaram um pouco mais altos na mix, eles vão excitar um pouco a mais o limiter e tal. Se não soar incomodativo ou distorcido, tá ok, mas na média nunca mais do que 3 dBs de redução de ganho. Se você estiver limitando aí 5 dBs, 6 dBs, a sua mix já está chapada, você já não tem mais grave na mix, você não tem profundidade, você não tem nada, tá? Então você tem que retrabalhar. E aí existe toda uma técnica dentro da masterização, que é quando você remanipula as ferramentas para você minimizar os efeitos colaterais, né? A grande chave da masterização é quando você domina isso, como você minimiza o efeito colateral de um processador dentro do outro, tá? E isso aí é um processo que leva um tempo até você desenvolver, porque você já tem que estar com um domínio bem legal na mixagem, tem que estar com um domínio completo das ferramentas, compreensão completa, principalmente de compressão, né? Ataque, release, ratio, as arquiteturas de compressão e tal, você tem que estar dominando bem isso e o próprio limiter. E aí você consegue fazer o que você quiser na sua masterização, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever agora mesmo, marque aí para receber as notificações, deixe o seu joinha aí, que é muito importante para mim e para levar esse vídeo para muita gente aí, para a gente disseminar essas ideias boas aí para a galera do áudio, beleza? Então, até o próximo vídeo e um grande abraço, valeu!